Boa tarde. Sempre ouvi que na polícia, quando há colegas de trabalho corruptos, eles inevitavelmente irão te corromper. Porque se você se recusar a agir como eles, poderão te prejudicar de alguma forma ou até te matar. Minha questão é, tem alguma forma de evitar esse tipo de influência ou o melhor a se fazer é se fingir de cego e seguir a vida? Então, eu vou falar pelo que eu conheço, né? Eu conheço a realidade da Polícia Federal. Isso não existe, né, na Polícia Federal. É o contrário, né? Os casos de corrupção, e eles existem, nós temos que admitir que eles existem em toda a sociedade. Nós tivemos exemplos aí de políticos do mais alto nível, processo de impeachment, enfim. Existem em todos os... Como a polícia faz parte da sociedade, né? É natural que tenha também. Mas é muito, muito menor do que se imagina, né? Isso a gente pode... É algo que antes de entrar também eu pensava, e eu estou falando pela Polícia Federal e pela maioria das polícias que eu conheço também, grande maioria. Aliás, eu posso falar por todas as que eu conheço, que os casos são em menor quantidade do que as pessoas imaginam. E no caso da Polícia Federal, a minha experiência particularmente é o contrário. Quando existem, se existem, eles ficam com as costas na parede, né? Eles não partem para o ataque porque a grande maioria e a estrutura toda é feita de uma maneira a não permitir esse tipo de desvio de conduta. Eu me surpreendi quando entrei na Polícia Federal, né? Tinha mesmo porque eu falei que eu tive uma experiência ruim antes de entrar na polícia, mas isso aí foi só uma experiência ruim mesmo de antes e não se confirmou. Agora, tudo passa por outras questões, né? Nós temos que ter as instituições, nós temos que ter condições, né? O policial ele tem que ter condições de viver acima do que eu chamo do mínimo de dignidade, né? Não justificando nada, pelo contrário. O camarada que tem desvio de conduta ele tem que ser preso e expulso o mais rápido possível das instituições. Mas nós temos que ter também um cuidado com as questões também de condições de trabalho desses policiais. Para quê? No mínimo, para eu poder, com o tempo, trazer pessoas que vão viver exclusivamente da polícia, né? Que eu não precise colocar o policial fazendo bico, que muitas vezes é onde o policial ele começa já a deixar de ser profissional, porque ele tem que fazer bico para sobreviver, e ele já começa por exemplo, eu sendo bem sincero, eu já vi policiais que faziam segurança de bico, né? E aí a pouco o policial vai fazendo segurança e a pouco ele está fazendo segurança, uma pessoa que não sabia era um contraventor. Né? E aí já se envolve e aí acabou, né? Foi para um lado que... Mas por quê? Porque ele começou lá atrás a fazer o bico. Por que ele fez o bico? Porque não tinha como... Tem muitos policiais que acabam tendo que se submeter a essa situação. Então a gente tem que pensar a corrupção policial também de uma maneira ampla e sem hipocrisia, né? Não posso ser hipócrita aqui e falar, não, independente do salário, o camarada não vai se corromper. Eu tenho que também entender que isso não pode acontecer. Se acontecer, ele tem que ser preso, ele tem que ser mandado embora, mas eu também tenho que criar condições na minha instituição para não permitir, por exemplo, que o policial tenha que fazer o bico e que o bico seja institucionalizado. E existe isso no Brasil, você acredita? Existem polícias que o bico praticamente é institucionalizado, que o policial, se não fizer isso, ele paga as contas. Não paga as contas. Então nós temos que lidar com essa situação de uma maneira mais leve, sem hipocrisia, né? Sem também... achar que nós também que não existe um motivo por trás disso aí. Corredorias fortes, controle externo forte, é importante, investigação, cultura organizacional. E uma questão muito importante também, as polícias elas têm que ter uma certa autonomia em relação a decisões políticas, né? Então muitas vezes você vê as polícias, eu estou dizendo em alguns, se você for ver, as polícias estaduais trabalham
de uma maneira muito próxima, às vezes, a governos estaduais. Eu, particularmente, eu acho isso aí inadequado. Eu acho que as polícias elas têm que ter um pouquinho mais de autonomia. As decisões elas têm que ser mais técnicas. E essa autonomia ela se consegue desse jeito, com decisões técnicas. Né? Um corpo técnico ali e uma cultura organizacional de não interferência na instituição.